É uma satisfação estar com vocês, celebrando esse aniversário. E eu não vejo forma mais gostosa e frutífera de fazer isso do que trazendo a palavra do Senhor. É o que me faz automaticamente já sentir em sintonia com os irmãos. Então eu passo direto aqui a palavra. Eu vou começar falando algo a meu respeito. E se alguém achar ruim, dá uma ligada para minha tia Alice, Alicinha, como vários de vocês conhecem, minha tia-avó, e fala que o sobrinho neto dela começou errado aqui na igreja. Mas eu vou contar para vocês uma coisa engraçada que aconteceu, e vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho, porque eu vou falar sobre identidade hoje. Esse é o presente, a palavra que eu quero trazer, o que a Bíblia diz a respeito de quem você é, de quem nós somos. Então, eu vou contar para vocês que, em visita, quando eu ainda não tinha vindo de mudança para o Brasil, eu sou um daqueles que tem pai de uma nação brasileira e mãe de outra, e morava com minha esposa todo o começo de nossa vida de casados e tudo longe, e visitávamos de tempo em tempo a família dela em Brasília. Numa dessas visitas, a ajudante, a auxiliar da minha sogra, foi limpar o quarto e, ao mexer nas coisas lá, ela viu que eu tinha 2 passaportes, um verde e um azul. E ela, então, fez o comentário, quando estávamos reunidos à mesa, dizendo, o doutor Davi tem dupla personalidade, né? E, às vezes, eu acho que talvez ela estivesse certa. Tem algumas coisas na minha vida que eu tenho muita certeza e segurança. Algumas delas, às vezes é um lado, às vezes é outro. Uma das que eu não sei é se eu gosto mais do campo ou da cidade. Eu não vou perguntar, não vou encabular nenhum de vocês, mas eu, às vezes, não sei se nós somos feitos para viver na cidade, não. Às vezes eu acho que nós somos feitos para aquela vida bucólica, campestre, eu gosto. Às vezes também eu estou no campo, eu estou nessa vida tranquila e eu olho para a cidade e falo, mas é lá que as coisas acontecem. Isso é tão real na minha vida que eu já morei nos dois, em grandes cidades, e hoje moro na zona rural. Até pouquinhos anos atrás tinha desculpa dos filhos para ter uma casa em São Paulo, no centro da cidade, pertinho lá do centrão mesmo, e a outra no campo. Mas hoje estou sozinho com a minha esposa e meus pais que moram na mesma propriedade, num lugar lá onde a gente tem pelo menos 2 alqueires para cada pessoa que mora lá dentro. Mas essa tensão não é só minha, não, viu? Aliás, ela é uma tensão histórica, desde o começo. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Eu vou terminar falando da cidade hoje. Uma cidade muito especial. Mas eu quero começar dizendo que a gente tem que entender na cabeça uma certa tensão que existe entre o jardim e a cidade, entre a torre e o deserto. Ora, tudo começa num jardim, não é? Não foi lá no Éden que Deus preparou um jardim perfeito para Adão e Eva viverem aquela vida linda numa natureza que não lhes era hostil, em perfeita harmonia um com o outro, em total liberdade um com o outro. O primeiro casamento que fiz na minha vida, jovem pastor com cara de moleque, algumas décadas atrás. Eu fui ler exatamente no casamento, primeiro casamento, e era de uma prima. Eu falei, eu vou caprichar, e eu fui ler o relato da criação do homem e da mulher, e eu li então que Adão, olhando para Eva, disse, osso dos meus ossos, carne da minha carne. E eu esqueci que sempre que você lê isso em casamento, para não dar ideia na cabeça dos outros, você para ali e não lê o último versículo. Mas eu esqueci, me empolguei e fui. E estavam ambos nus e não se envergonhavam. E todo mundo riu, do jeito que vocês fizeram. Mas lá no jardim, Adão e Eva foram colocados como que numa estufa perfeita e receberam uma ordem. Guarda o jardim, cresçam e se multipliquem nesse lugar. Mas vocês conhecem bem a história dos capítulos 1 a 3 de Gênesis, e a coisa no jardim não ficou assim.
A mulher ouviu, caiu no conto do vigário, o vigarista, a velha serpente. O homem, e desculpa, é Paulo que fala isso, caiu na besteira de ouvir a sua mulher em vez de lembrar da lei de Deus, e os dois juntos pecaram. E se iniciou uma coisa terrível. E, ironicamente, nós lemos no capítulo 4, quando aparece a primeira cidade. E a primeira cidade não aparece como salvação do jardim, mas sim como o início de algo mais bagunçado. Alguém lembra? Está lá, está no capítulo 4, no versículo 17 especificamente, diz quem fundou a primeira cidade. Foi Caim e deu a essa cidade o nome de Enoque, que era o nome de seu filho. Caim, aquele que Deus disse, você é maldito e vai carregar uma marca maldita, e eu não vou deixar que lhe tirem a vida. E Caim foi criar uma cidade, a cidade dos homens. Santo Agostinho, o grande pai da igreja, homem de tremenda importância depois do período apostólico, talvez o grande pensador, primeiro grandíssimo pensador, há muitos outros, mas ele tem tremenda importância para nós, especialmente reformados, por causa da compreensão da profundidade da graça de Deus. Ele escreveu uma das suas obras mais importantes, era exatamente a cidade de Deus. E na cidade de Deus ele dizia que dois amores construíram duas cidades. A cidade dos homens, que é movida por amor próprio, e a cidade de Deus, que está sendo construída pelo próprio Deus. Mas a primeira cidade mencionada na Bíblia é essa, a cidade que Caim criou. E aí a descendência dele vai ficando cada vez mais bagunçada. Mas eu falei o jardim, uma cidade, falei de uma torre e de um deserto também. Interessante que nós lemos no capítulo 11 de Gênesis, depois que Deus teve de destruir toda a terra com água, e a terra estava sendo repopulada, e mais uma vez surge o ímpeto de construir uma grande cidade marcada por uma grande torre, que seria um marco, um monumento à ingenuidade humana, algo que uniria a todos. E Deus dispersa a humanidade, confundindo as linguagens e criando ali a divisão entre os povos que Ele espalha por toda a face do planeta. Essa foi a torre. E o deserto, né? Números 22, a gente lê que o povo de Deus, já vivendo no deserto, e enfrentando tanta coisa, e eu quero fazer uma nota específica aqui, a gente lê sobre o acampamento do povo de Israel, eles foram tirados do Egito, mas ao invés de serem levados diretamente para a terra prometida, passaram um grande período de tempo perambulando no deserto, porque não estavam prontos para voltar para a terra prometida, que, diga-se de passagem, era a mesma região geográfica onde o Éden provavelmente estava. Mas por não estarem prontos, eles ficam no deserto. E é interessante, quando você lê no livro de Números o relato do tempo deles no deserto, tem tanta coisa feia acontecendo, tanta coisa horrível, bem típico mesmo, apesar de estarem morando em tendas e num acampamento, bem típico de coisas de cidade grande. Violência, crime, desprezo de uma pessoa por outra, imoralidades. E o livro vai narrando essas coisas acontecendo no acampamento de Israel. Chega um momento, lá no capítulo 22, dos capítulos 22 ao 24, nós lemos a história de Balaão. Quisera eu tivesse tempo para desenvolver a história toda para vocês. Mas a história é simples. Um rei olha para o povo de Israel e fala: eles têm a bênção de Deus e todo mundo que batalha com eles perde. Se eu der um jeito deles não terem mais a bênção de Deus, se eu conseguir fazer eles ficarem mal na fita, se eu conseguir fazer alguma fake story que queime eles, aí eu vou poder ganhar a batalha contra eles. Porque eles não vão mais ter aquela bênção. Eu preciso convencer Deus de que eles são um povo feio, de que eles são ruins. Sei lá, chamar eles de genocida, alguma coisa desse tipo. E aí eu vou conseguir convencer Deus a olhar com maus olhos para o povo de Israel. E Balaque procura um profeta chamado Balaão e diz: Balaão, Balaque diz que te dá uma montanha de prata se você amaldiçoar o povo de Israel.
Balaão, como todo bom profeta, porque ele era um profeta, só não era um bom profeta. Mas ele vira e fala assim, não sei, porque eu só falo aquilo que Deus mandar falar, então não sei. E o pessoal fala, mas é muito ouro. Ele fala, não sei, mas passa a noite aqui, eu vou pensar a respeito. E Balaão corre lá para Deus e fala, Deus, deixa eu amaldiçoar, vai. Deixa eu amaldiçoar eles para eu poder ganhar o dinheiro, vai, deixa, Deus. E Deus diz, não faz. Mas eu vou. E ele racionaliza, inventa e dá um jeito de ir atrás de Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. No caminho acontece um monte de coisa, até jumento fala. Balaão, alguma coisa mais ou menos assim. Mas eu quero concentrar no que acontece ali, quando Balaão está procurando a feiura do povo de Israel, e ele olha para baixo, ele sobe numa montanha com Balaque, o rei, e ele diz, queimam sacrifícios aqui, e aí eu vou olhar lá para baixo para o acampamento de Israel, vou achar a feiura no meio deles, porque olhando bem, né, até a bailarina tem piolho. Vou achar a feiura no meio deles e daí eu tenho a desculpa para eu amaldiçoar. Só que quando ele começa a olhar o povo de Israel, Deus vai lá e fala, abençoa. Não, abençoa. E ele abençoa. Bendito sois tu, Israel. Balaque fica furioso. Ele não consegui, vamos tentar de outro ângulo. E eles vão para cima de outra montanhazinha, e ele de novo ele olha para baixo, faz os sacrifícios, e ele quer amaldiçoar. E Deus não deixa ele amaldiçoar. Finalmente ele vai para cima de uma montanha chamada Peor, e em cima dessa montanha, ele olha para baixo, e no momento em que ele quer ver a feiura do povo de Deus, e ali a passagem, em Números, capítulo 23, tem algo muito curioso. Leia em casa. Mas ele olha para o acampamento de Israel e o texto fala algo que é quase que em código, mas não é código, é só que a gente não está acostumado a ler com atenção. Ele fala, e quando ele viu o acampamento de Israel estruturado em suas tendas, aí você tem que perguntar, o que é estruturado em suas tendas? Você vai e olha como que Deus mandou organizar o acampamento e você descobre que as 12 tribos acampavam ao redor de alguma coisa. O que é que ficava no centro e todas as tribos distribuídas ao redor? O tabernáculo, a presença de Deus no meio do povo. E Balaão olhando e vendo o tabernáculo no meio daquele acampamento. Tudo que antes parecia feio se transforma bonito, porque a presença de Deus purifica e limpa tudo. E aí Balaão vira e fala, quão lindas e maravilhosas são as tuas tendas, Israel. E ele louva e abençoa Israel. E basicamente diz para aquele rei que queria que ele amaldiçoasse, perdeu, mané. Essas histórias a respeito dessa tensão entre a cidade dos homens e a cidade de Deus, entre o jardim e as torres humanas, nos traz até tempos hoje, quando nós sabemos que existe uma poeira de morte que toca tudo ao redor da nossa civilização, que as estruturas estão danificadas, que a gente fez bagunça. Eu já ouvi piadinha dizendo que a gente devia devolver o Brasil para Portugal e pedir desculpa pelo estrago. Mas é difícil hoje em dia, quando a gente olha ao nosso redor, no mundo, não sentir que alguma coisa está fora da ordem. E está. A Bíblia diz que está. A Bíblia diz que há morte na cidade, porque há pecado no coração humano. A Bíblia diz que nós vivemos como exilados, e Israel foi exilado para cidades estranhas várias vezes. E teve de viver como peregrino, não só no deserto, mas em cidades. Foram levados para a Babilônia. E Deus disse, vocês vão ter que orar pela paz dessa cidade, porque a prosperidade da cidade vai ser de vocês. Não se isolem, casem, comprem propriedade, porque vocês vão ficar aí um bom tempo. Mas um dia eu prometo que eu venho e eu resgato vocês de novo. Essa é a promessa. Mas que existe uma poeira de morte que toca tudo ao nosso redor, e a nossa civilização existe. E o perigo é que, vendo a morte na cidade, vendo essa poeira de morte, a gente ache que existe alguma esperança ou algum escape que não seja o real.
e o verdadeiro. Ora, no Apocalipse, que foi um livro escrito para dar esperança para o povo de Deus, preparando o povo para a perseguição, havia ali uma descrição clara no capítulo 18, especificamente no verso 2, o que lemos é: caiu a grande Babilônia. A Babilônia representa a sede global de toda a corrupção, representa o cerne do anticristo. E no capítulo 18 nós lemos: caiu a grande Babilônia. Pois essa Babilônia do globalismo vai cair, pois essa sociedade que tenta reproduzir o reino de Deus na terra sem Deus, chamam isso de utopia. Engraçado que o termo utopia significa lugar que não existe, porque o reino sem Deus não é reino, é inferno. Mas o reino dos homens passa e a Babilônia vai cair. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós temos a promessa, vocês têm a promessa de Deus, de uma verdadeira cidade global. E no capítulo 21, nós lemos algo maravilhoso que eu quero compartilhar com vocês. E começa com uma frase surpreendente. Quantos de vocês já estão acostumados a cantar a música que quando criança nós cantávamos? Em ruas de ouro andarei. Quantos de vocês já se imaginaram como será que vai ser a cidade celestial? Como que é rua de ouro? Como que é? E nós temos uma visão do que está descrito aqui, que talvez precise ser ajustada em cima do que o próprio texto diz. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no capítulo 21, eu vou começar lendo com vocês a partir do verso 9. Isso vem depois desse contexto todo que eu dei de panorama bíblico para vocês, e vem especificamente depois dos capítulos 18, 19 e 20, que descrevem a queda da Babilônia e o início de um novo reinado de justiça na terra. E tendo as nossas lágrimas enxugadas pelas mãos do nosso Redentor para sempre, tendo visto novo céu e nova terra, nós somos convidados a uma nova cidade, que vai ser a sede de poder global, o lugar onde as nações buscarão a cura, onde buscarão sabedoria, onde buscarão tecnologia, e eu desconfio que eu e vocês estaremos lá naquela cidade ajudando a governar. Abre a sua Bíblia, me acompanha junto. A primeira coisa que eu quero te mostrar se resume numa frase: vem, eis que mostro a você. João ouviu de um anjo do Senhor, a noiva, a esposa do Cordeiro. Uau! O anjo diz: João, se prepara, porque você vai ver a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Verso 10, e me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Vem e eu vou te mostrar a noiva de Cristo. E o que é que ele mostra? Lembra que eu falei que a gente, não prestando atenção no texto, corre o risco de não entender o que ele está descrevendo quando ele descreve a Jerusalém Santa que desce dos ares? Porque ele diz que essa Jerusalém é o quê? Vem cá que eu vou te apresentar a noiva do Cordeiro. E ele apresenta uma cidade. Aliás, João de forma específica começa a descrever essa cidade. Ele diz aí: então fui levado em espírito para ver uma grande montanha, e ele me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, tendo a glória do próprio Deus. Tendo a glória do próprio Deus. A qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe e cristalina.
não é comum, até quando a gente lê, por exemplo, que o Shekinah, a glória de Deus, se manifestava no tabernáculo, quando o sacrifício era oferecido anualmente no Santo dos Santos, ela era uma glória que passava, ela era uma glória que era reflexo, era o pós-brilho que fica depois. Quando Moisés esteve com Deus para receber a lei e desceu do monte, o rosto dele, que inicialmente brilhava, evanecia, o brilho ia embora. Mas aqui, o que João vê na sua visão, a noiva de Cristo, é uma que reflete o próprio brilho de Deus de forma permanente. Vem e te mostrarei a noiva do Cordeiro. Mas aí ele começa a descrever essa santa cidade, essa nova Jerusalém que desce dos céus. E a primeira parte da descrição, versículo 12, diz respeito aos seus muros altos. Tinha grande alta muralha, 12 portas e junto às portas 12 anjos e sobre elas nomes inscritos que são os nomes das 12 tribos de Israel. Ele continua essa descrição e o que você descobre é que essa cidade era uma cidade que tinha muros e fundamentos. Interessante, eu falei sobre cidades anteriormente, falei sobre o contraste entre deserto e peregrinação. Então deixa eu ir para o livro de Hebreus, onde nós lemos no capítulo 11 que Abraão foi abençoado por Deus e peregrinou na terra que lhe tinha sido prometida. E habitou em tendas na terra que um dia seria dele. Ele e seus filhos habitaram em tendas e foram forasteiros numa terra que um dia seria deles. Como nós, que hoje somos peregrinos e forasteiros aqui, nessa terra, que talvez um dia vá comer os nossos olhos, mas que um dia será governada pelo Cordeiro conosco. E aqui, eu me lembro bem que em Hebreus dizia que Abraão, pela fé, alcançou a graça, porque ele aguardava por uma cidade que tivesse fundamentos, que tivesse alicerces. Lembra disso em Hebreus capítulo 11? Pois aqui, assim que João diz, eis aqui a noiva, olha o brilho do próprio Deus que se reflete nela, ele diz, e esta cidade é uma que tem fundamentos e muros. Aliás, ele associa os muros com o quê? Com as tribos, não é? Com os nomes das tribos. E os fundamentos ele associa com o quê? Com os apóstolos. Quem é essa cidade santa que é construída em cima do alicerce da palavra apostólica e que é cercada pelos fundamentos da lei de Deus, dada no Antigo Testamento, e do Messias, que provém do povo escolhido da igreja no Antigo Testamento? Essa é a cidade. Uma grande cidade com alto muro, com 12 portais e 12 alicerces. Só que aí ele começa a descrever essa cidade, você descobre que essa cidade tem algumas características muito importantes. Ela tem uma magnitude incomparável, ela tem uma beleza incomparável e ela tem peso de glória. Dá uma lida comigo do verso 15 até o verso 21. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido.
Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas e cada uma das portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Talvez a pergunta seja, pastor, está bagunçando. Afinal de contas, é uma cidade ou isso é tudo metafórico? Se o próprio João, guiado pelo Espírito Santo, resolveu não bater o martelo nisso, para mim e para você, eu vou tentar. O que eu sei é que essa cidade é chamada, eis aqui a noiva do Cordeiro. Eis aqui aquela cidade que não é construída de mãos humanas. E eu conheço esse vocabulário de um tabernáculo para a habitação de Deus feito de pedras vivas, não cortado não por mãos humanas. E eu sei que nós somos as pedras vivas com as quais Deus está construindo para si um lugar de santa habitação. Eu sei que a noiva de Cristo é a igreja. Falei que era sobre identidade? A noiva de Cristo é a igreja, somos nós. E sei que já está relatado em capítulo anterior no Apocalipse que Cristo reinará de um lugar geográfico em Israel. Então, obviamente, já está definido que existe uma Israel geográfica, física, para onde procedem as nações. E aqui ele começa a descrever a Israel que desce dos ares. Sei lá, vai ver que ele está descrevendo exatamente o orgânico que habita o físico lá da Jerusalém, refeita lá na Palestina, em Israel. Mas o que eu sei é que nessa descrição, eu tenho a palavra do Senhor deixando claro para mim que esta cidade santa construída por Deus tem uma magnitude, uma beleza e um peso de glória que são incomparáveis. Mas lembra que eu falei de Balaão, Balaque, tentando achar feiura no acampamento de Israel, e o antídoto para isso é que o tabernáculo no meio do povo fazia com que houvesse beleza, mesmo no lugar que era tocado pela poeira de morte. Lembra que eu falei de Abraão aguardando e esperando uma cidade que tivesse fundamentos? Adão e Eva expulsos do Éden, ao invés de ter construído no Éden um lugar perfeito de habitação, quiçá um jardim que eventualmente tivesse cidades maravilhosas, cidades-jardins, e as tentativas humanas de reproduzir suas próprias cidades, seus próprios lugares de habitação, seus próprios centros de vida, de comércio e de liderança política. São contrastes que a Bíblia estabelece claramente. Mas aqui no versículo 22 em diante, 22 ao 27, eu quero concentrar agora. Ele fala sobre essa cidade de uma forma específica. Ele fala sobre essa cidade como sendo a cidade em si um tabernáculo, uma luz e um lugar santo. Ora, o tabernáculo no Antigo Testamento era dividido em pátios, tinha gradação. Algumas pessoas só podiam entrar no pátio dos gentios, outras podiam entrar em uns lugares um pouco mais íntimos, mas no Santo dos Santos, só uma vez por ano, um sacerdote levando o sangue de um cordeiro. Esse foi o véu do templo que foi rasgado. Mas nesta cidade, todo lugar é tabernáculo, todo lugar é santo dos santos. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. E aí vem uma aqui que... Agora você tem um dilemazinho que eu também tenho, tá?
Eu não creio que isso daqui é só metafórico, que são só imagens. Eu sei que está falando da igreja, mas eu sei que há uma certa concretude para o que está sendo descrito. E agora surgiu uma palavra que a gente não espera achar, especialmente nos meios reformados, a tendência a espiritualizar demais o que vem depois. Como se a eternidade fosse ser vivida como alminha desencarnada, coisa assim. A gente proclama, creio na ressurreição do corpo, mas a gente não imagina a coisa muito concreta. Mas agora é de virar a cabeça, porque ele vira e fala assim, versículo 24, as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem glória. O quê? Jerusalém que desce dos ares se transforma na capital global e as nações do mundo precisam seguir a sua luz. Breve os reinos desse mundo seguirão a sua lei. E as nações trazem glória ao Rei dos Reis. Pagam tributo ao Rei dos Reis. Primeiro mexe com a cabeça da gente, porque vai ter nação então? Vai ter mais povos? Vai, ué, não sou eu que estou falando. Vão tirar a culpa bem longe de mim. Foi Deus que mandou um anjo falar para João, e João escreveu para a gente, guiado pelo Espírito Santo. Mas que está aqui, está. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Aberto o tempo todo. As portas sempre abertas. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, quando eu comecei, eu não falei que tinha uma certa tensão, falei até que comecei usando um exemplo bem pessoal, uma tensão minha, campo ou cidade, o que eu gosto mais? E você, jardim ou cidade, vida urbana ou vida rural? Eu não vou parar no último versículo do capítulo 21, porque a divisão aqui não está muito boa, só para vocês entenderem. Divisão de capítulo e versículo é algo que foi acrescentado para efeito didático. Não faz parte do texto original, tá? O texto original é texto corrido, escrito como carta. Especialmente o Apocalipse é escrito como uma carta de texto corrido. Tem períodos, tem parágrafos, mas não tem nem divisão, nem aqueles cabeçalhozinhos que nas nossas Bíblias tem, que foram colocados na tradução. E eu aqui olhando para o texto, não entendo que a parada é aqui, no final do capítulo 21. Eu acho que o que vem nos versos 1, 2 e 3 do que está marcado como capítulo 22 ainda é parte do mesmo raciocínio e muda de figura para mim. Porque descreve essa cidade, descreve essa noiva, descreve o que nós seremos um dia em Deus. E com certeza, assim como aquilo que somos precisa de um corpo para se expressar no tempo e no espaço, aquilo que seremos como edifício santo construído pelo próprio Deus, precisará também de uma cidade que dará expressão àquilo que somos. Uma cidade que as outras nações do mundo possam ver e sentir o reflexo e glorificar a Deus por causa dela e trazer a sua honra a Cristo. Mas o que nós lemos no capítulo 22 é que no meio dessa cidade tem um rio. E no meio desse rio tem uma coisa muito especial. Dá uma olhada na sua Bíblia, porque eu gostaria mesmo, se você puder, que você lesse junto comigo. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma margem e outra margem do rio,
está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão. Não importa o que acontece ao nosso redor hoje. Eu quero ser fiel hoje em minhas lutas. Eu quero ser um bom brasileiro preocupado com coisas como justiça, como liberdade, como verdade. Eu quero ser alguém que é responsável no lugar para o qual Deus nos trouxe, no momento histórico que Ele escolheu que vivêssemos. Mas não só eu sei que a minha cidadania não é essa. Eu sei o que eu serei com vocês. Nós somos a Jerusalém que Deus está construindo. E que um dia desce perfeita dos ares e toma o seu lugar como cidade santa na terra. E todos os povos que glorificarão o nosso Senhor honrarão aqueles que o servem. E o brilho do Senhor estará em nós. Essa é a nossa vocação. E isso devia mudar tudo. Isso devia nos desapegar das lutas desse momento, não como aquele que se desapega e se distancia delas, mas como aquele que tem toda a coragem do mundo, porque entende que todas as lutas hoje são importantes à luz daquilo que estamos sendo feitos em Cristo. Porque entende que a igreja de Cristo não é um acessório ou um segundo pensamento, ou algo eventual ou acidental no plano de Deus, mas é o projeto central de Deus. Do jardim até a Nova Jerusalém, esse é o fio da meada. Sabe quem é o ponto de inflexão de toda a crise política de hoje em dia? É a igreja. Esse é o ponto de inflexão. Por isso que a igreja se torna um objeto de tanta perseguição e tanta ira. Porque o quanto mais os homens querem construir as suas torres e as suas cidades, que dizem não há Deus e somos quem queremos ser e fazemos o que queremos fazer, mais a igreja se interpõe como obstáculo e ela se torna um objeto de ira, porque nós somos aqueles que herdaremos esse planeta e esse cosmo, não para a nossa glória, mas para a glória daquele que morrendo por nós, nos adotou em sua família, de forma perpétua. Que Deus nos dê esse senso claro de identidade, e a alegria que decorre dele, e a coragem de saber que calcados nisso, ninguém pode nos tirar nada daquilo que Deus já nos deu. Amém.